A sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, né, como não tem como, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. E eu tô falando para vocês, em um dia, o Trump resolve essa parada. Em um dia, o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Então eles criam essa crise artificial. Agora é porque o Lula está falando. Vai dar merda. Eu tô falando. Independentemente do que eu faça, eu estou falando. Vai dar merda. Tá no caminho certinho. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira, você lembra? Pessoal, que vídeo sensacional. Eu vou trazer aqui para vocês Eduardo Bolsonaro, que vai falar sobre os Estados Unidos e como a ida deles lá influenciou e tudo que ele ouve que está sendo feito por lá e que de certa forma pode influenciar aqui sim no Brasil. Vocês precisam ouvir o que ele tem a dizer. Além do que, eu vou trazer também Lindenberg Farias, o deputado petista, que vai explicar, vai justificar porque o dólar está em alta, que na visão dele estão tentando sabotar o presidente Lula. Olha só a que ponto chegamos. Bom, tudo está indo para conta do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mas eu quero a opinião de vocês depois, então é importante que tu escreva aqui embaixo para mim, vamos assistir juntos, não esquece de compartilhar muito esse vídeo, porque vocês jamais veriam isso aqui na velha imprensa, então já deixa o like, é importante demais, e bora assistir essa pérola até o fim, porque tá sensacional. O dólar hoje à tarde bateu a casa de 5,70. Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Um ataque especulativo contra o real. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo. Não faz sentido. O Brasil tem 350 bi de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central, a estabilidade monetária. Então eles criam essa crise artificial. Agora é porque o Lula está falando. Engraçado, Roberto Campos Neto, deputado, não para de falar. Agora o presidente Lula não pode falar. Não pode ter opinião, e alegam o risco fiscal. Olha, esse pessoal da Faria Lima, eu sempre fui contra fazer média com essa turma, porque essa turma não tem limite. Eles são insaciáveis. Apesar de todo o esforço do governo nessa área fiscal, você está vendo, deputado, como o orçamento está apertado, que o orçamento já surgiu apertado, eles querem mais, eles querem desestabilizar o governo do presidente Lula. Não vão conseguir, porque os números reais da economia vão se impor. Agora é importante, e eu chamo a atenção desse parlamento, que haja uma reação, porque é claramente uma política, volto a dizer, de sabotagem. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira, você lembra? Antes da eleição ele assessorou o Bolsonaro, ele fazia pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Agora teve recentemente lá naquele converscote com banqueiros, na casa do Tarcísio. Então, o que nós estamos observando, senhor presidente, eu quero trazer o meu apoio aqui às declarações do presidente Lula. É uma ação orquestrada por parte do mercado financeiro, estimulada por esse presidente do Banco Central. E o presidente Lula foi muito bem, porque veja bem, sabe quanto pagamos de juros nos últimos 12 meses por causa dessa política do senhor Roberto Campos Neto? 790 bi. Sabe quanto tem de isenções, desonerações? 540 bi. E esse pessoal da Faria Lima tem coragem de defender a desvinculação do salário mínimo da aposentadoria, do BPC, aquele aposentado que ganha um salário mínimo. Nós não vamos aceitar, o presidente Lula está certo, a desvinculação do salário mínimo da Previdência e nem mexer nos pisos constitucionais da saúde e da educação.
Muito obrigado, senhor presidente. Pessoal, fica até o fim agora, porque Eduardo Bolsonaro vai vir com tudo e ele vai jogar a M no ventilador falando coisas muito importantes e que você precisa ouvir até o final. Falar de um caso que não pode cair no esquecimento, né? Felipe Martins está preso há 139 dias, sem a formalização de um processo, sem uma acusação formal, nada. Está preso preventivamente, sem qualquer tipo de argumentação, ou pelo contrário, né? A frágil argumentação, Gilvan, que foi utilizada seria que ele teria fugido para os Estados Unidos junto com Jair Bolsonaro. Só que nessa data de 30 de dezembro, né, de 2022, depois do segundo turno das eleições, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. A base utilizada por eles, deputado Pesetti, colegas aqui da casa, foi o seguinte: Guilherme Amado, fofoqueiro oficial do Metrópolis, fez uma matéria perguntando por onde anda Felipe Martins e anexou na matéria o site de uma autoridade migratória americana, dizendo onde constava que Felipe Martins estaria numa lista que foi para os Estados Unidos dia 30 de dezembro. Só que o próprio site americano diz que as informações ali não são sólidas. Ou seja, eles falam em letras garrafais. Não pode ser usado para fins legais e oficiais. Tanto é que o próprio site hoje em dia já fez a correção. E a única base para que se pudesse tentar ainda dizer que a prisão do Felipe Martins era legítima já não existe mais. A sua defesa anexou o bilhete da Latam do dia 31, onde ele viajou de Brasília para Curitiba. Anexou comprovantes mostrando que ele andou de Uber no dia 31, ou seja, não tem como dia 30 ele viajar com o Bolsonaro para Orlando, depois voltar para o Brasil no dia seguinte e fazer um voo Brasília-Curitiba. Até porque, Gilvan, ele fez algo incrível, você é policial federal igual a mim, sabe bem disso. Felipe Martins não tem registro de entrada e saída nem do Brasil nem dos Estados Unidos. Para que a tese de Alexandre de Moraes, que, diga de passagem, é só de Alexandre de Moraes, porque a PGR já pediu a soltura de Felipe Martins, a tese dele é que Felipe Martins foi para os Estados Unidos então e voltou ao Brasil. E ele deu um calote, deu um tudo de bom na Polícia Federal, que faz a imigração no Brasil, e na imigração norte-americana, meu Deus do céu. Nem Osama Bin Laden conseguiu fazer isso. E o coitado está lá, há quase 140 dias preso. Sabe para quê? Para ver se ele consegue fazer uma delação fantasiosa, desesperado, para vincular Bolsonaro a 8 de janeiro, ou seja lá o que for. Porque a sanha dessas pessoas é prender o Bolsonaro. Como não acham, né, como não tem como, tem que ficar fazendo esse tipo de coisa. Essa tortura psicológica. A conta só vai aumentando. A conta só vai aumentando. Eu não estou fazendo ameaça, até porque eu sou um simples deputado. Mas eu ando muito pelos Estados Unidos. E eu estou falando para vocês, em um dia, o Trump resolve essa parada. Em um dia, o presidente dos Estados Unidos, que será eleito, Deus quiser, em novembro, resolve essa parada. Porque todo mundo sabe que as autoridades brasileiras adoram ter uma casa em Miami, uma conta em Delaware, um negocinho aqui, acolá. Eles já fizeram isso com a narcoditadura venezuelana. Vinculou o Maduro ao cartel dos Soles, braço direito do Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, comanda aquela porcaria toda lá. Congelou algumas dezenas de bilhões dos venezuelanos lá nos Estados Unidos. Para fazer a mesma coisa com o Brasil não está muito difícil. O deputado Chris Smith, que está preparando um projeto de lei para sancionar o Brasil e para preservar as liberdades aqui, já fez um desse na Bielorrússia, tá? 2, 3 anos atrás ele já fez, ele é famoso por fazer isso. E não é um deputado qualquer da extrema-direita, que vocês gostam de dizer, não. É um cara moderado demais, às vezes vota com a esquerda, e é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso norte-americano. Tomou posse lá, sabe quando? Em 1983. Até hoje é deputado federal lá. Mandou um ofício para cá, dando a chance para Alexandre de Moraes exercer a sua ampla defesa e seguindo o contraditório devido ao processo legal norte-americano. Provavelmente o Alexandre de Moraes não vai responder. Foi enviado cópia para o presidente Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Carmen Lúcia do TSE e Barroso do STF. Não foi à toa. Está sendo formado certinho o arcabouço para acabar com essa balela de vocês que prendem preventivamente uma pessoa que não tem nada a ver com nada, vocês não têm prova de nada, não tem crime nenhum, vocês deixam o cara 4, 5 meses preso, ou se não pior, Silvinei Vasquez vai fazer 1 ano preso preventivamente para tentar uma delação a troco de tortura, uma delação falaciosa. Vai dar merda. Eu estou falando, independentemente do que eu faça, eu estou falando, vai dar merda. Está no caminho certinho. A sanha de vocês, embebedados de poder, só vai fazer a coisa ficar mais dolorosa. Obrigado, presidente. Bom, pessoal, dada todas as palavras do Eduardo Bolsonaro, eu quero que tu comente aqui embaixo. Vocês acham que, de fato, Trump ganhando e, né, esse deputado federal aí lá dos Estados Unidos, né, fazendo esse projeto de lei e tudo mais, isso de fato poderia
causar algum tipo de impacto aqui no Brasil? Eu fiquei curioso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, não se esquece de deixar o like também no vídeo, que é importante demais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo aqui no canal Debate em Foco.